Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o tema que gera muitas dúvidas entre os homens, a ginecomastia. O que é a ginecomastia? Se você quer saber o que é essa condição e quais são as causas e os tratamentos possíveis e disponíveis para fazer como cirurgia e como ela pode te ajudar, fica comigo até o final deste vídeo. Eu sou o Dr. Felipe Brito, cirurgião plástico especializado em cirurgias de contorno corporal. Se você tem interesse em realizar uma cirurgia plástica, já se inscreve aqui no canal para ficar por dentro de todo esse universo e receber informações seguras e atualizadas sobre esse mundo. Vamos para o vídeo? Então, o que é essa ginecomastia? Então, é uma condição caracterizada pelo aumento anormal das glândulas mamárias dos homens. Então, normalmente o paciente já vai ter o mamilo, né, um pouco mais projetado, que fica marcando um pouco mais na roupa. E ele vai afetar um ou ambos os lados e pode ser causada por desequilíbrios hormonais, como o uso de anabolizante, por exemplo, uso de medicamentos ou doenças e fatores genéticos. Então tem muitos homens que vão desenvolver isso durante a puberdade, que existe essa alteração hormonal, ou às vezes após o uso de anabolizante ou alguma doença específica. E quais são esses sintomas e os impactos na vida do paciente que tem a ginecomastia? Então esse paciente ele vai ter um aumento do volume mamário, podendo causar uma sensibilidade, às vezes fica um pouco mais dolorido quando encosta ou quando toca a roupa, e um desconforto. E obviamente vai ter uma alteração estética, que é uma das principais queixas que fazem esses homens procurar atendimento por gerar uma insegurança ou uma baixa autoestima e usar determinados tipos de roupa, ou às vezes ficar sem camiseta na praia. E como é feita essa avaliação médica? Primeira coisa, a gente sempre tem que diferenciar entre uma ginecomastia verdadeira e uma pseudoginecomastia. E qual que é a diferença entre esses dois casos? A ginecomastia verdadeira é literalmente o aumento, o crescimento da glândula mamária masculina, né? Da glândula daquela região que vai aumentar. A pseudoginecomastia é a protuberância da região mamária, mas não pelo aumento da glândula em si, mas por um aumento do depósito de gordura na região da mama, que em geral, a maioria das vezes está associada com sobrepeso ou com obesidade. E por que é importante a gente diferenciar essas duas causas? Primeiro que a ginecomastia verdadeira, ela é coberta pelo plano de saúde e o tratamento dela envolve fazer uma cicatriz, uma incisão, né, na região das areolas para retirar esse tecido glandular do paciente. Já a pseudoginecomastia, o tratamento dela vai ser através de uma lipoaspiração da região peitoral, que isso não é coberto pelo plano de saúde porque é uma cirurgia considerada estética. Então, normalmente o plano não vai cobrir isso para o paciente. A grande maioria das vezes existe uma mistura, ou seja, é mista. O paciente tem um pouco de ginecomastia verdadeira e também às vezes um pouco de pseudoginecomastia. Nesses casos é importante a gente diferenciar porque a gente vai fazer uma lipoaspiração e também uma retirada de glândula. Então por isso que é importante a gente fazer uma consulta detalhada para entender o histórico médico desse paciente e os sintomas que ele possui. E claro, obviamente, a gente vai fazer um exame físico e fazer exames laboratoriais para poder identificar uma possível causa para a formação dessa ginecomastia. Hoje em dia tem uma febre de uso de anabolizantes, né, uso de hormônios. Isso faz com que aumente a incidência de ginecomastia. E a avaliação se o crescimento mamário é decorrente de tecido glandular ou gordura ou ambos, que nem eu falei. E quais são as opções de tratamento? Existe um tratamento medicamentoso que ele pode ser usado em geral pelo próprio endocrinologista, quando essa causa ela é hormonal, que ele vai fazer um bloqueio hormonal que pode ajudar a minimizar o crescimento dessa glândula e, em alguns raros casos, diminuir essa glândula. Só que, em geral, esse tratamento medicamentoso ele não é tão eficaz em alguns pacientes. E isso acaba levando para o paciente procurar atendimento para fazer um procedimento cirúrgico e definitivo. E essa cirurgia da ginecomastia, como eu falei, ele vai ser um procedimento cirúrgico para remoção desse excesso de tecido glandular que o paciente possui ou da redução da gordura. Existem várias tipos de técnicas disponíveis para a gente reduzir esse tecido glandular de acordo com o grau de flacidez que o paciente possui, com o grau de tecido, né, a quantidade de tecido glandular que ele possui. Então isso a gente precisa fazer essa avaliação diferenciada. E obviamente a grande maioria das vezes vai associar com uma lipoaspiração e que às vezes a gente pode até fazer uma lipoenxertia intramuscular depois para trazer um resultado ainda melhor para a região. E como que é esse pós-operatório? Recuperação inicial aí varia de 7 a 14 dias no pós-operatório. O paciente vai ter que usar uma malha compressiva para poder auxiliar nessa recuperação, minimizar inchaço, minimizar a retenção de líquidos.
vai ter que fazer uma restrição de atividades físicas aí por pelo menos uns 25, 30 dias no pós-operatório. E, obviamente, a gente vai ter o resultado final dessa cirurgia próximo aí a 6 meses após a cirurgia. Mas a gente já consegue ver uma melhora muito significativa, praticamente depois de 30, 60 dias do procedimento. E quais são os riscos e como a gente consegue minimizá-los? Obviamente, cicatrizes estéticas, queloidianas, hipertróficas e uma alteração da sensibilidade dos mamilos. Sempre escolher um cirurgião plástico experiente é essencial e que, preferencialmente, seja reconhecido pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E sempre seguir todas as orientações no pós-operatório e pré-operatório que o seu médico e equipe sempre orientam para vocês. Quais são perguntas frequentes sobre essa cirurgia da ginecomastia? A cicatriz fica visível? A incisão ela é feita de forma bem estratégica para ficar bem discretinha e escondidinha na borda da areola. Então, praticamente, fica uma cicatriz muito discreta. Claro que tem gente que pode ter uma cicatriz, às vezes, um pouco mais hipertrófica ou queloidiana, mas a gente sempre vai trabalhar para que isso não aconteça. E a ginecomastia ela pode voltar depois da cirurgia? Sim, ela pode. Não é comum que isso aconteça, mas se o paciente, às vezes, teve uma ginecomastia por uso de anabolizantes, e ele depois do procedimento continua a usar anabolizante, pode sim haver um novo crescimento dessa glândula mamária que vai precisar de retirada. Por isso é importante que o paciente suspenda qualquer tipo de hormônio que tenha causado essa formação da ginecomastia. E obviamente, se esse paciente vier a ganhar peso, às vezes pode haver um novo depósito de gordura na região que vai precisar de uma nova lipoaspiração. E essa cirurgia, ela é dolorosa? Eu sempre falo que a gente, os homens, né, a gente é muito mais... tem uma fragilidade um pouco maior em relação à dor. A gente sofre mais. As mulheres, acho que elas estão mais acostumadas a ter, às vezes, leves dores. Então, pra gente é um pouco mais difícil, mas essa cirurgia é muito tranquila, tá? Então, assim, em geral, o paciente vai super tranquilo, não tem muita dor. E com os analgésicos que a gente passa no pós-operatório, fica uma dor super tolerada e controlada aí nos primeiros 3 a 5 dias depois do procedimento cirúrgico. Espero que este vídeo tenha esclarecido as dúvidas sobre a cirurgia da ginecomastia e as opções de tratamento que a gente tem disponíveis para ela. E se você sofre com essa condição, procure um especialista para avaliar o seu caso e encontrar a melhor solução para melhorar sua autoestima e qualidade de vida e se sentir mais seguro em relação a si mesmo. Se você gostou deste vídeo, não esquece de curtir e se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as novidades sobre esse mundo da cirurgia plástica. Assim você não perde nenhum conteúdo. Nos vemos no próximo vídeo.